Ei, pessoal, tudo bom? Então, nós estamos na parte 3 da aula. É uma aula que vai falar de regulação da expressão gênica e determinação das células no desenvolvimento, né, embrionário e fetal, e falar bastante de epigenética. Então, eu quero repassar alguns conceitos com vocês e gostaria de falar um pouquinho sobre um assunto que a gente parou no meio do caminho, né? Então, vamos lá. Vou compartilhar a tela, tá? Então, isso. Então, no fim, a gente conversou bastante sobre essa relação aqui, né? Que é a relação do estresse, né? Do evento estressante. Mas não só do evento estressante, mas a forma como esse evento estressante é percebido. E eu cheguei a comentar com vocês que o evento estressante, ele não pode ser mudado, né? Ninguém pode mudar o evento estressante, mas a gente consegue mudar aqui a forma como ele é percebido e a resposta emocional negativa, né? A gente pode modificar. Então, o nosso espaço de manobra está aqui. E aqui também nas modificações da microbiota intestinal, que hoje é uma linha terapêutica bastante interessante, tá? Por quê? Como já se reconhece hoje o eixo cérebro e intestino, já se reconhece o importante papel da microbiota e da disbiose na manutenção da doença psiquiátrica e na ocorrência da doença psiquiátrica. Então, quando a gente está em desbiose, ou seja, nosso intestino não está bom, está todo desregulado, do ponto. A gente acaba produzindo substâncias que são reconhecidas pelo nosso intestino como antígenos, e a gente acaba fazendo uma reação inflamatória que vira sistêmica. E isso acaba interferindo aqui no nosso equilíbrio emocional, tá? Bom, então a gente sabe que quando a gente tem resposta emocional negativa, a gente atua tanto o sistema nervoso simpático quanto o eixo hipotálamo pituitário adrenal, o eixo neuroendócrino na produção de cortisol. Então, o que que acontece? Acontece que a gente fica em estado de estresse crônico e num luta e fuga, né? Naquele estado de luta e fuga. Então, vai aumentar o cortisol, a adrenalina e noradrenalina. E essa é a base das doenças crônicas. Então, isso está relacionado com obesidade, com doenças psiquiátricas, com problemas de coagulação, com doenças autoimunes, doenças inflamatórias, com ocorrência de câncer e doenças cardiovasculares. Então, isso aumenta todo o risco de tudo quanto é doença, tá bom? Então, como a gente está na êmbrio, né? A gente está falando de gestação, a gente está falando de todas essas coisas. Como que a gente pode reduzir estresse, já que a gente já viu todo o problema de ter estresse para a gestante, para a criança, né, para o feto, na programação, a interferência na programação fetal. Então, só para dizer, né, existem alternativas, né, eu costumo chamar de existem integrativas, que a gente chama de práticas integrativas, não pode falar na medicina práticas alternativas, porque não é uma alternativa, é para integrar ao tratamento convencional. Então, como a gente sabe que a barreira placentária deixa passar muito medicamento, inclusive dando risco de alguns medicamentos antidepressivos na programação fetal e para vida fetal, a gente pode sugerir aqui algumas alternativas, tá? Que são muito boas, porque a prática de terapias corpo e mente elas mudam a expressão de muitos genes, tá? E são muito boas.
Então, esse artigo aqui é bem interessante porque ele fala que essas práticas, elas levam a um benefício a mulheres que sofrem de ansiedade, depressão, estresse, dores, né, nas costas e distúrbios de sono. Então, é muito interessante, é uma alternativa muito boa. Tem um outro artigo, inclusive esse é de 2020, inclusive citando o estresse da Covid, que ele fala de o efeito do estresse psicológico, né, na, na, na gestação, né? E ele fala de alguns estudos, é uma revisão de alguns estudos que usaram algumas coisas para reduzir esse estresse. Então, ele fala, inclusive, do estresse da Covid agora, né? Porque já pensou ser gestante na Covid, que dificuldade? Então, ele cita vários artigos aqui nessa revisão, e ele fala que já é conhecido o fato de que você acrescentar um peso alostático, né? Quer dizer, um efeito uma coisa, um estresse, um peso a mais na história, você aumenta o risco de várias coisas, como pré-eclâmpsia, né? Nascimento de criança com baixo peso, você aumenta a morbidade neonatal, né? Várias coisas acontecem aqui. Então, aqui ele enumera alguns pesos, né, alostáticos aqui, né, que vão causar estresse agudo ou crônico. Geralmente o estresse é crônico. E aí ele relaciona essas questões, que são questões que geralmente a gente não pode modificar, né? Por exemplo, você tem aqui morte de amigo ou membro da família, desastres naturais, a própria pandemia, são coisas que a gente não consegue mudar, né? Problemas financeiros que geralmente são crônicos, racismo, discriminação e assim por diante, né? Com algumas questões, como nascimento a pré-termo, peso, né, do recém-nascido, complicações do parto, depressão pós-parto. Então, ele enumera várias questões aqui que podem acontecer em decorrência desses estressores, tá? E aí ele sugere algumas coisas, explica, é muito bonito no artigo porque ele explica o que que é. Então, tem meditação, mindfulness, esse biofeedback, que é menos conhecido, mas tem uns que são bem conhecidos, como a yoga, prática de atividade física, exercício físico, e essa escrita expressiva, que é você fazer um recordatório do dia, escrever o caderno da gratidão, o que você agradece, bem legal mesmo. E essas coisas, gente, parece que são atividades holísticas, né? E eu estou falando aqui holístico num sentido pejorativo, porque a palavra holística, ela é uma palavra que cabe bem nesse contexto mesmo. E você é capaz de fazer a interação corpo e mente, você se integra no seu eu, né? E você reduz muito, muito estresse e muito efeito colateral desse estresse crônico e agudo, tá bom? Muito legal. Gente, vou tomar como exemplo para mostrar para vocês até a questão do câncer. Tem uma revisão de 2010 que ela é simplesmente maravilhosa, falando do impacto do estresse na metástase tumoral. E ela explica nessa revisão aqui, ela é maravilhosa essa revisão. Ela explica que a metástase do tumor ela depende de uma série de interações com o próprio microambiente tumoral, né? E que tudo isso, que é estresse, depressão, isolamento social, atua como um fator de progressão do tumor. Lembrando que quem está lá no microambiente tumoral? A gente tem células de tumor, células dos vasos sanguíneos, né? Os vasos sanguíneos, e tem uma infinidade de linfócitos. E a regulação da expressão gênica desses linfócitos depende dessas interações. E quais são as interações que tem dentro do tumor?
A gente tem dentro do tumor produção de fatores de crescimento, fatores de crescimento endotelial, tumoral, né, do endotélio, dos vasos sanguíneos do tumor. A gente tem fatores pró-inflamatórios. Então, a gente tem uma série de coisas ali que favorecem o crescimento do tumor. E o estresse piora muito, porque quando a gente tem estresse, a gente produz o estresse crônico, né? Adrenalina, noradrenalina, cortisol. E existe receptor para essas substâncias nas células do microambiente tumoral, dentro do tumor, e no próprio tumor. Então, quer dizer que vai haver um efeito dessas substâncias também nas células do tumor, aumentando a inflamação crônica, aumentando a produção de novos vasos e fatores de crescimento. É bem ruim. Então, olha que interessante. Nós sabemos que o estresse ele pode ser agudo ou crônico. O estresse agudo, ele aumenta a produção de dopamina, e o estresse crônico, ele diminui a produção de dopamina. Normalmente, nós temos estresse crônico. Então, o estresse, ele atua no sistema nervoso simpático e no HPA. Lembrando, sistema nervoso simpático, adrenalina, noradrenalina. HPA, cortisol. Tudo isso vai atuar tanto no tumor quanto no microambiente tumoral, favorecendo o crescimento do tumor via fatores pró-inflamatórios, quer dizer, a gente vai estar aumentando NF-κB, interleucina IL-6, TNF-alfa, né, substâncias que são pró-inflamatórias. A dopamina, ela baixa, quando ela está baixinha, ela ativa o crescimento do tumor porque aumenta a angiogênese. Então, dopamina baixa, a gente vai ter no estresse crônico, tá? E existe essa associação entre estresse e metástase, né, tumoral. Quando a gente tem aumento do cortisol, a gente tem alteração dos ritmos circadianos, então a gente diminui melatonina e a gente não tem um sono à noite, um sono bom à noite, né? Então a gente também aumenta também estresse, né? Isso também favorece câncer e metástase. E o aumento do risco de câncer coloretal acontece, e de mama também, em trabalhadores noturnos. Então, se a gente for olhar o tumor, a gente tem que o tumor, gente, ele é uma célula altamente adaptada a sobreviver em situações das mais adversas possíveis. Essa célula do tumor, ela é uma célula que adquiriu habilidades. Então, uma célula que podia ter uma mutação, né, germinativa, ou sofrer uma mutação, e essa mutação deu a ela uma habilidade em relação às outras células, né? E ela foi capaz, com mutações sucessivas, adquirindo novas habilidades, né, de romper a lâmina basal, invadir aqui esse tecido, romper tudo isso, romper o vaso, perfurar aqui, né, esse endotélio, entrar lá dentro, cair na corrente sanguínea, formar êmbolos, se fugir do sistema de defesa do corpo, né, aderindo-se a plaquetas e a proteínas do próprio sangue, e finalmente, né, esse êmbolo parar no final de um capilar e ser capaz de ter habilidade de sair, né, e formar novos focos tumorais, que é a metástase, né? Então, isso daí, essa coisa parece impossível de acontecer, mas são habilidades que o tumor vai adquirindo, são habilidades moleculares. E aí entra tudo. E o estresse favorece muito a progressão do tumor, porque a metástase, né, ele é um processo complexo que envolve um monte de coisa: angiogênese, proliferação, invasão, embolização, invasão do sistema imune, tudo isso que está aqui, ó, que eu descrevi para vocês, né?
E quando a gente tem estresse, a gente tem aumento da angiogênese, né? Vou colocar aqui tudo. E a gente tem envolvimento de produção de várias substâncias, né? Fator endotelial, vascular, não é formador de vasos, né? Que é esse VEGF, né? Interleucina 6 inflamatória, TNF-alfa, beta, né? É TGF-alfa e beta e TNF-alfa. Isso tudo ativa a endotélio, formação de vasos. Então, via angiogênese é um dos principais. Então, só de falar de angiogênese aqui, só para a gente estar falando tudo de angiogênese, formação de novos vasos, que isso é muito fundamental para o tumor formar metástase, a gente tem que a angiogênese, ela aumenta quando a gente tem desequilíbrio entre fatores pró-inflamatórios e anti-inflamatórios. A gente tem mais angiogênese. E a literatura fala que quando a gente tem maior suporte social, a gente tem menor VEGF. E quando a gente tem depressão pré-operatória, depois no pós-operatório, a gente tem aumento de VEGF, que estimula a formação de novos vasos. O estresse é reconhecido como um fator extremamente negativo. Então, por exemplo, aqui nesse artigo fala que animais submetidos ao estresse aumenta, né, o cortisol deles, que é a corticosterona, aumenta a corticosterona, aumenta a interleucina pró-inflamatória, então aumenta a inflamação, reduz o efeito da quimioterapia, faz câncer, metástase, né, pulmonar em ratas injetadas com câncer de mama, tem supressão das células de defesa do nosso corpo, né? E eles falam que é possível via adrenérgica, e o isolamento social desregula o receptor do glicocorticoide, que aí não vai dar regulação do HPA, né? No cortisol, produção de cortisol, HPA, ok? Então, só para a gente fechar essa história de câncer, então a gente já sabe que o estresse, ele faz pressão fisiológica seletiva, né? Que vai ativar o HPA e o sistema nervoso simpático. E isso vai mudar as vias sinalizadoras aqui do reparo, angiogênese, sobrevivência, inflamação, resistência à terapia. Então, o que a gente tem que entender é que lá no microambiente tumoral, a gente tem receptor para tudo. Então, por exemplo, se existe produção de catecolaminas, então, ó, epinefrina, noradrenalina, que é adrenalina, noradrenalina, dopamina, que só está presente no estresse agudo, no crônico, não. Vai se ligar a esses receptores alfa e beta adrenérgico que estão no microambiente tumoral, ou seja, nos linfócitos, nos tumores. Ó, se tem produção de acetilcolina, mesma coisa. Ela vai se ligar aos receptores, né, próprios, que são os nicotínicos e muscarínicos, tanto das células tumorais, estromais, nesse, como do corpo inteiro, compartilhado nesse microambiente. Então, o tumor ele vai reagir também a substâncias que nós produzimos. Então, por isso que é legal a gente produzir dopamina, né? Produzir endorfina, produzir ocitocina. Por que eu vou ter que ficar produzindo um monte de cortisol, epinefrina e noradrenalina? Porque isso vai ter efeito. Onde que acontece bem esse efeito? Acontece que a gente já sabe que esses receptores neuroendócrinos, eles ajudam a regular a expressão gênica de quem? Dos linfócitos, que são as células de defesa do nosso corpo. Então, o que vai acontecer? É uma imunossupressão dentro do tumor. E aí, o tumor vai fazer o quê? Crescer, né? Então, a gente vai ter progressão do tumor. Invasão, migração, angiogênese, citocina inflamatória, a bagunça toda que a gente já conhece. Então, voltando aqui, estresse crônico, HPA, sistema nervoso simpático. O que acontece? Produção de catecolaminas, principalmente essas duas aqui, ó, epinefrina e noradrenalina, tá? Cortisol, isso vai aumentar a inflamação, né, dessas substâncias que são todas inflamatórias,
E aí, o que acontece? Isso começa a dar dano celular. Tudo inflamado, tudo ruim lá dentro. Aí, as próprias células do tumor começam a produzir substâncias anti-inflamatórias e para inibir essa resposta. Então, tem aumento de IL-4, IL-10 e IL-13. Aí o linfócito está recebendo a sua regulação da sua expressão através desses receptores todos e dessas substâncias todas, ele tem uma inibição da resposta inflamatória. E ele vai ficar imunossuprimido, o que a gente chama de linfócito anérgico. Olha a loucura. Então, lá dentro do microambiente tumoral, simulei esse quadrado, esse retângulo aqui, né? O lugar onde está o tumor, que são células tumorais, mais linfócitos e células sanguíneas, né? E vasos. A gente vai ter os sítios imunoprivilegiados com a morte de linfócitos. Isso se dá pela via FAS-FASL, né? Que são sinalizadores de morte. Era para morrer o tumor, mas morre o linfócito. Produção de citocinas, ativação desses pericílios que vão fazer crescer vaso, né? Angiogênese acontecendo, os linfócitos não funcionam, tudo inflamado. E aí, diante dessa bagunça toda, o que vai ser produzido? Fatores de crescimento, tá? E aí o tumor vai crescer mais. Então, é muito ruim. Então, o que esse artigo sugere, e outros também? Gente, reduzir estresse. Reduzir estresse é bom para tudo. A gente estava falando de gestação e eu pulei para câncer, porque é um bom modelo para se estudar o que acontece no tumor, né? E na gestação é a mesma coisa. Em vez de você dar um monte de medicamento, você pode fazer uma terapia integrada, incluindo uma terapia integrativa de redução de estresse. Então, por exemplo, na Universidade Federal, a Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, eles viram melhoria do estresse com a aplicação de uma prática de atenção plena. Usaram mindfulness. E eles usaram um marcador cortisol e viram que o cortisol diminuía, tá? Eles usaram uma série de coisas. Escuta acolhedora e empática, que é escutar a outra pessoa com atenção, empatia, promoção da consciência do momento presente, aceitação da condição atual daquela pessoa sem julgamento e prática de meditação e exercícios respiratórios. Foi um sucesso total. E mais recentemente, surgiu um artigo fazendo a relação entre essa medicina integrativa com alterações no epigenoma. E adivinha qual foi a correlação que eles fizeram? Diminuição da inflamação, tá? Bem legal esse artigo, porque eles relacionaram todas essas práticas, tá? Inclusive juntaram aromaterapia, acupuntura, todas essas práticas com outras herbalismo, suplementação, até a homeopatia entrou aqui, naturopatia e a medicina Ayurveda, que é um universo à parte. Deu uma caidinha aqui no Zoom, deu uma caidinha aqui no Zoom, eu vou interromper aqui, tá?